O meu nome é Catarina Vieira, está oficialmente aberta a época natalícia, portanto sejam muito bem-vindos à minissérie de Natal do Mindful Bites. Chegamos ao fim desta minissérie de Natal aqui no Mindful Bites e eu tenho que agradecer-te imenso por me acompanhares até agora, não só nestes episódios de Natal, onde tentei estar mais próxima de ti, onde tentei descomplicar e ir a determinadas questões que são preocupações, as maiores preocupações nesta época de natalícia, porque eu sei que o Natal é sem dúvida uma época de amor, de partilha, mas para quem tem uma má relação com a alimentação é também uma época de mais ansiedade, mais disponibilidade de comida e espero ter respondido às tuas maiores preocupações sobre a alimentação nesta época do ano. Nos episódios anteriores falámos dos comentários que muitas vezes são feitos ao nosso prato, à nossa forma corporal, com pessoas que são mais ou menos próximas, que acontecem nos jantares, nos convívios de Natal. Falámos sobre o aumento de peso, falámos sobre sobremesas fit e o que fazer com o resto de sobremesa. E hoje vamos falar sobre as memórias de Natal. E eu queria que este último episódio de Natal, fosse mais leve, mas ao mesmo tempo mais aconchegante. E então pedi a vossa participação, que vocês muito gentilmente partilharam comigo algumas memórias. E este também é um safe space, sem julgamento, e vocês sabem disso, e por isso é que também partilharam comigo as vossas memórias de uma forma tão genuína, e eu vou partilhar aqui com quem me ouve. Eu não sei se vocês já fizeram a retrospectiva deste ano, eu ainda não a fiz, mas de uma coisa estou certa. Eu, em abril, quando criei este podcast, quando criei o Mindful Bites, não estava nem nos planos, e eu na altura, acho que foi no primeiro episódio, disse não várias vezes. Mas quando eu digo não na minha vida, é quando as coisas acontecem. E é quando eu estou extremamente desconfortável que elas têm que acontecer. E não só no podcast, estou a falar em tudo na nossa vida. Este foi, sem dúvida, o meu projeto do ano. Espero que no próximo ano o Mindful Bites cresça. Vem com novidades, obviamente que sim. Eu, tal como já disse em várias palestras, e também aqui no podcast e também na minha página, eu sou só uma miúda a tentar fazer diferente e a tentar chegar até ti e ajudar cada vez mais pessoas a melhorarem a sua relação com a alimentação, porque é profundamente aquilo que eu acredito, e ainda fico meio sem saber o que dizer quando me dizem eu não perco um episódio teu. E eu fico, ok, eu não sei o que dizer, muito obrigada. Ainda há muita coisa a fazer, ainda há muitas novidades, ainda há tanta coisa para partilhar aqui no podcast, tanto sozinha, nestes desabafos mais sozinha, como acompanhada com os meus convidados. Portanto, se eu fosse a ti, para o ano, não deixava de acompanhar o Mindful Bites. Mais uma vez, é com passinhos de periquito, como eu costumo dizer, baby steps, que nós vamos lá em tudo na nossa vida, não podemos desistir. E este é o último episódio deste ano. Para o ano vai haver mais, logo nos primeiros dias de 2025. E neste último episódio eu queria que fosse um episódio mais descontraído, mais aconchegante. Aquele episódio traz conforto em que vocês estão no carro, estão a fazer as vossas lides de casa, olhem, estão a preparar a ceia de Natal e estejam a ouvir-me, e traga-vos conforto em ouvir-me. E eu tenho a agradecer às pessoas que partilharam tão gentilmente as memórias delas de Natal, que é algo tão pessoal, mas sentem que também este espaço, o podcast, é um espaço de partilha e é um safe space, sem julgamento. E, portanto, agradeço a quem participou no podcast, nessas partilhas, e eu vou também fazer as partilhas destas memórias contigo. Já partilhei muitas vezes as minhas memórias de Natal, e está aberta a época natalícia, porque a minha época de natalícia, porque anteontem a minha vizinha ligou e disse assim: anda cá a casa. E nós fomos lá buscar os sonhos. Portanto, a partir do momento em que a Odília faz sonhos e nós atravessamos a rua e vamos buscar um pratinho de sonhos à janela, está oficialmente aberta a minha época natalícia.
E também isto é uma memória já mais velha, não é? Não tão quando era pequena isto acontecia, mas é uma memória que vai ficar e vocês partilharam memórias incríveis comigo e eu adorei ler as vossas histórias. Espero que vocês gostem tanto de ouvir as partilhas como eu gostei de as ler. E começo aqui com uma história, tenho aqui a minha cabulosinha, porque queria fazer jus às vossas memórias. E a primeira história veio de uma menina que me disse: as memórias que mais me ficaram foram as mais simples, mas marcantes. As memórias não têm que ser complicadas ou muito complexas para serem marcantes. As mais engraçadas, aquelas que me marcaram imenso no Natal, era quando nós fazíamos biscoitos em família, quando ainda a minha avó era viva. E nós sentávamos-nos todos à mesa a fazer biscoitos. Eu, o meu irmão e os meus primos, como éramos os mais pequenos, sentávamos à beira dela para ela nos ensinar a fazer os biscoitos. Mas o que é que nós fazíamos? E vem aí plot twist. Comíamos mais massa do que biscoitos. E ela passava-se connosco porque dizia que ficávamos com dores de barriga, o que acredito que acontecia, e que não ia ficar massa suficiente para os biscoitos e nós comíamos, e chegava a uma altura em que ela nos mandava embora, eu estou mesmo a imaginar esta avó, é a avó, íamos lá à socapa roubar um bocadinho de massa e comíamos às escondidas. Era muito engraçado. E quando ela fazia filhosos, ela adorava fazer filhosos sozinha. E lá ia eu, os meus primos e o meu irmão e lá íamos roubar um bocadinho da massa das filhoses. Ou às vezes até roubávamos das mãos dela enquanto ela estava a terminar de amassar as filhoses e nós adorávamos. Vocês estão a ver esta imagem mental? Eu quando li esta história fiquei deliciada porque eu estou a ver uma avózinha, não sei com que idade é que esta avó tinha, mas a amassar e as crianças a irem lá a roubar a massa. E às vezes quando ela punha a massa a repousar, íamos lá e roubávamos e ela dava sempre conta e éramos sempre apanhados. Era aquilo que mais gostávamos no dia 24. Portanto, resumo desta história, que é incrível, que é deliciosa. Basicamente, a avó não achava piada a ter massa roubada e eles adoravam roubar a massa porque sabiam melhor. Eu também era da time de rapa ao tacho, não de massa, mas mais de bolos. Mas a massa tem outro sabor e a massa roubada das mãos da avó, das mãos de uma pessoa mais velha que seja próxima, não vamos negar, sabem melhor do que as sobremesas, do que as filhotes. Massa é massa. Eu não sei quem aqui desse lado também costuma fazer isso ou também tem memória de fazer isto, mas acho que esta memória é muito comum e é tão bonita, principalmente quando se trata de pessoas que já não estão entre nós. Portanto, muito obrigada. Adorei esta história. Passando aqui à história número 2, esta é mais pequenina. Quando eu era pequena, entre os meus 3 e 5 anos, eu acreditava no Pai Natal. E era um momento muito feliz quando o Pai Natal chegava lá à casa. Em casa, escondíamos-nos todos e deixávamos bolachinhas e leite para o Pai Natal comer. E quando voltávamos, ele já tinha comido tudo o que eu deixava e deixava as prendas. Eu adorava ter esta tradição. Acho que lá em casa nunca tivemos esta tradição do Pai Natal. Agora já não há crianças em casa, já lá em minha casa já é tudo adolescentes, mas já não faz sentido, já ninguém acredita no Pai Natal. Acho que agora só a próxima geração é que vai acreditar. Mas se eu tiver sobrinhos ou primos mais novos, eu vou adorar fazer de Pai Natal. Quer dizer, não vou ser muito credível, não é? Mas eu adorava ter esta tradição de fazer o Pai Natal, porque os miúdos, muitos deles acreditam, quer dizer, agora eles já são cada vez mais perto, mas quando são idades mais novinhos, tipo 2, 3 anos, aqui foi a história da minha menina, diz-me que foi até aos 5 anos, mas não é tão giro ver a inocência das crianças a verem uma pessoa vestida de Pai Natal, que para elas é um mundo, a chegar e a comer as bolachinhas. Que amor, eu agora fiquei super curiosa. Quem é que fazia de Pai Natal e quem é que tinha a oportunidade de comer as bolachinhas e o leite? Adorei saber esta história. Depois, tem aqui outra
Outra história incrível, também mais pequenina, que tem a ver, mais uma vez, com alimentação, com a cozinha. Lembro-me quando ficava sempre perto da cozinha quando se faziam filhosos. O meu cérebro não conseguia entender como se faziam. E eu achava que havia um qualquer processo mágico quando elas colocavam o alguidar perto da lareira com a massa a alvedar. Na verdade, ainda acho. Os cheiros que o Natal carrega até hoje encantam, mas nada bate o cheiro das filhoses recém-feitas. O açúcar, a aguardente e a laranja. É e sempre será uma das minhas alturas favoritas. Não é incrível estas histórias? O cheiro das filhoses, vejam o pormenor. Vocês são ótimos contadores de histórias, eu estou a adorar saber estas memórias. O pormenor, o açúcar, a aguardente e a laranja. Em minha casa, por acaso, não se fazia assim muitas, nem se faz muitas filhoses, é mais sonhos. Mas sim, eu estou a perceber esta questão do cheiro e da massa a alvedar. E a magia que nós, apesar de já sermos adultas, já sabemos que aquilo é a ação do fermento, etc. E a massa fica lêveda, parece magia. Que incrível que ainda tem este poder nesta história. Quarta história, quarta memória desbloqueada. Quando ia passar o Natal ao Norte, era totalmente diferente. As mesas tinham o dobro da comida. E eu sempre comia muitos frutos secos por saber desde pequena o quão bem eles faziam. Então, achava que quanto mais os comesse, melhor e mais saudável eu seria. Até hoje, como os frutos secos, mas não o pacote inteiro. Acho que alguém já melhorou muito a relação com a sua alimentação, mas eu estou a ser suspeita porque eu conheço e tenho o maior orgulho na pessoa que contou esta história, por toda a história também com a sua relação alimentar, e estas memórias são tão felizes. Outra das histórias que veio de uma caixinha de perguntas que eu abri ontem, exato, ontem, foi esta memória que não está necessariamente relacionada com a alimentação, mas eu achei super curioso. E eu comecei a fazer isto ano passado com a minha família. Comecei a gravar um vídeo, mas foi só ano passado. Espero que dure muitos anos esse vídeo, mas vou fazer este ano e é muito curioso. Então, esta quinta história diz-me que eu tenho duas irmãs mais velhas e todos os anos tiramos uma foto no mesmo sítio e com os mesmos acessórios de Natal colocados. Já é tradição. Não é tão giro depois vocês verem, não sei se esta pessoa que partilhou comigo já fez assim uma reunião de todas as fotos, mas é tão giro perceber depois o quanto as pessoas mudam, o quanto a vida muda, não é? Mas este momento e esta tradição mantém-se, é tão bom, é saudável até. Eu tenho, tal como eu disse há pouco, eu fiz um vídeo o ano passado com os meus avós e com os meus pais e pretendo reproduzir este ano, portanto também vou adorar ver as diferenças. Outra das memórias é o cheiro da cozinha da minha avó a fazer filhotes, que ainda hoje, com 86 anos, continua a ser ela a fazer. Eu não sei qual é que é a sensação desta história, mas acredito que hoje esta pessoa se calhar dá mais valor às filhoses de hoje do que há uns anos atrás. Porque é uma pessoa com 86 anos. Estas avós são de fibra, com 86 anos, ainda a fazer filhosos. E depois, quando nós somos adultas, acabamos por valorizar ainda mais, principalmente quando são as avós a fazer, porque temos a sorte de as ter ainda a fazer estas tradições, não é? A próxima história não está diretamente relacionada com a alimentação, mas está relacionada com a troca de presentes nesta época do ano. Então, esta pessoa diz-me: a memória que foi mais marcante era quando eu tinha entre 7 e 9 anos. E o meu tio da Suíça ofereceu-me uma PlayStation 2. E eu fiquei todo contente porque nunca tinha tido nada disso. A minha mãe tinha um computador de trabalho daqueles grandes e que só dava para jogar 2 ou 3 coisas e pouco mais. E ela não deixava. E quando o meu tio me trouxe a PlayStation, eu fiquei maluco. Foi uma festa. Eu compreendo, porque eu também sou da geração. Meu Deus, nós somos assim tão velhos. Eu sou da geração da PlayStation 2.
em que dava para jogar o Mario e havia um jogo dos macacos, não sei se se lembram. Eu ia sempre à casa da minha prima jogar, principalmente também na época de Natal. Natal e Páscoa era o jogo dos macacos. Eu não sei quem é que desse lado também jogava o jogo dos macacos, mas já não estamos para novos. Esta partilha continua. No dia 24, os almoços eram sempre em casa da minha avó, com a família toda, e lembro-me que eu e os meus primos passávamos os dias a brincar na loja de ferragens da minha avó. E era uma festa, porque depois levávamos todos os ralhetes, porque nesses dias importantes, aqueles dias em que nós andamos bem vestidos e todos pipis, andávamos sempre todos sujos e a brincar. Ou seja, presumo que era uma criança que ligava mais à brincadeira do que propriamente à comida que estava na mesa. No fundo, acho que éramos todos assim. A próxima história e a penúltima história, mais uma vez, também está relacionada com a alimentação e diz que nas manhãs de Natal, antes que a cozinha se enchesse de mulheres a comandar os tachos, eu sempre apreciei a quietude de comer um pão branco torrado no fogão a lenha com manteiga e um copo de cevada com leite quente. Opa! É tão quentinho, não é? Vocês estão a sentir? Quando eu era mais nova, eu nem sabia o que era cevada, mas pedia sempre e adorava. A inocência da pessoa. Opa, eu não aguento. São as pequenas coisas que fazem a diferença. Jantares tão grandes que me aguardavam, mas eu apreciava sempre a simplicidade do pequeno almoço e pensava sempre em guardar um espacinho para os doces. Mas como é óbvio que o doce tem aqui sempre um papel importante. Por último, a outra história também é assim quentinha. Eu não sei qual é a sensação que vocês estão a ter ao ouvir estas histórias. Eu remeto-me sempre para um lugar de aconchego, que é isso que as memórias também fazem, principalmente estas memórias felizes à volta da alimentação. Por fim, uma das minhas memórias de Natal, daquelas que deixam o coração quentinho, lá está, era fazer rabanadas com a minha avó na tarde do dia 24 e era o nosso lanche, acompanhado da típica frase dela: ninguém vai reparar. Hoje em dia já sou eu quem faz as rabanadas, mas tiramos sempre duas e fica a ser o nosso lanche. Curiosamente, este Natal eu estou de escala para fazer tarde no dia 24, portanto presumo que seja uma pessoa que esteja na área da saúde. E mal a minha avó soube, combinou logo comigo fazer as rabanadas e lanchar no dia 23. E o Natal é sobre isto, partilhar estes momentos com aqueles que mais amamos, e estes valores ela ensinou-nos tão bem. Opa, sério, que amor! Eu estou mesmo a imaginar uma avózinha e a neta a lancharem as rabanadas. Vocês não estão a imaginar isto. Ai, estou a adorar, eu adorei as vossas histórias. Obrigada por criares um cantinho próximo e acolhedor no podcast. Não falhe um episódio. Isto foi para deixar a Nutri completamente babada, não foi? Olhem, eu adorei ler as vossas histórias. Tive que recorrer aqui à minha cábula, senão não fazia jus às vossas memórias. Mas fiquei mesmo feliz. Obrigada mais uma vez pelas partilhas. Espero que continuem a acompanhar. Obviamente que eu tenho que dizer sempre, não se esqueçam de subscrever o canal no YouTube, no Apple Podcast e no Spotify, de acompanhar todas as novidades, de participar mais vezes, porque eu gosto destes episódios em que vocês também partilham as vossas questões comigo. Espero que tenham um Natal feliz, que criem novas memórias com os vossos familiares, com os vossos amigos, com quem fizer sentido para vocês. Estejam presentes ao máximo. Acho que essa é a mensagem final, estar presente, apreciar o momento para criar novas memórias. Deste lado, vou tentar fazer o mesmo, vou partilhar também o máximo que conseguir nas minhas redes sociais. Se não me segues, não te esqueças de seguir nutricionista.catarina.vieira e já deixar votos para o próximo ano, que tenham um ano muito feliz, cheio de conquistas, com um trabalhinho, com muita saúde, que é o essencial. E eu antes não ligava nenhuma. Minha mãe, muita saúde. Eu, muita saúde. Então, mas é claro que eu tenho muita saúde, eu tenho 16 anos. Não ligava muito, mas com muita saúde, com os vossos por perto e que consigam conquistar tudo aquilo que vocês se propõem. Da minha parte, deixo-vos até ao próximo episódio. Não se esqueçam, comam